A pauta da semana. Apresentação: Antônio Zamanski. Saudação especial a todos e todas que nos acompanham pela Rádio Guaíba de Porto Alegre. Estamos iniciando o programa A Pauta da Semana, porque hoje é dia de se concentrar nas pautas que mais importam para os gaúchos. Organizações sociais, movimentos populares, entidades estudantis e da sociedade civil mobilizadas detonaram campanhas de grande alcance, defendendo maior justiça tributária no país, a taxação dos super ricos, o fim dos super salários no judiciário e revisão das renúncias fiscais. Estas iniciativas, potencializadas pela inteligência artificial e que movimentam de forma extraordinária as redes sociais, já têm o apoio de mais de 70 entidades. O que detonou em grande parte estas campanhas e movimentos populares foi a derrubada pelo Congresso do decreto do Executivo sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que, segundo o governo federal, impactaria principalmente os mais ricos no país. O certo é que é a maior mobilização desta natureza desde o início do atual mandato do presidente Lula. Outro ponto em debate é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Até mesmo um plebiscito popular sobre o tema foi lançado. Para entender melhor este fenômeno, vamos conversar hoje com o professor da Universidade de Madrid, Rafael Heiber, que é doutor em Sociologia e vice-presidente do Laboratório de Ideias Common Action Forum. Nesta edição do programa A Pauta da Semana, a Sandra Bittencourt fala sobre ricos contra pobres, Trump contra Lula, o ringue digital e a disputa. Vai terminar por pontos ou por nocaute? Notícia quente e análise em cima do fato. No comentário de Ricardo Leães, a opinião qualificada sobre o anúncio de tarifas extras para países que apoiam os BRICS. No espaço da jornalista Tamara Costa Pereira, mais informações dentro do Minuto do Turismo. A Tamara fala sobre a Fenakive, a maior celebração desta fruta e da cultura italiana em Farroupilha. Na matéria do jornalista Eduardo Leães, vamos saber hoje sobre uma decisão do STF que avança no ambiente mais democrático e seguro nas redes. Ainda dentro da pauta do programa, vamos conferir o quadro Livro Aberto da Semana, com a jornalista e escritora Cris Forte, que nos traz hoje como destaque a obra A Empregada. A campanha que une diversas organizações sociais e movimentos populares em defesa de uma maior justiça tributária no país, com a taxação dos super ricos e o fim dos super salários, entre outros temas, vem provocando grandes mobilizações junto à opinião pública e movimentando de forma surpreendente as redes sociais e também as pautas dos veículos independentes no país. Pelos números, esta campanha está sendo considerada um grande sucesso do ponto de vista da sua repercussão. Mas a reação também é grande por parte da oposição ao governo Lula e mesmo da grande imprensa. Por isso, o contato agora é com o professor da Universidade Carlos III de Madrid, Rafael Heiber, que é doutor em Sociologia e também vice-presidente do Laboratório de Ideias Common Action Forum. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo à Rádio Guaíba. Boa noite, Antônio. Boa noite a toda a audiência da Rádio Guaíba. É um prazer conversar com você. Bom, nós temos aí esta mobilização toda que chama muito a atenção, né? Nós temos a campanha BBB, que é a taxação de bancos bilionários e bets, a campanha Somos 99%, lá uma iniciativa do ICL, do Eduardo Moreira, entre outras. Qual a tua análise sobre este fenômeno e sobre as repercussões que está tendo na sociedade brasileira, Rafael, por gentileza? Antônio, boa noite.
Eu vou me permitir, inclusive, abrir um pouco mais o foco da análise, porque não é um problema somente brasileiro. Tá? O caso aí da discussão, do debate do IOF, sim, isso está acontecendo em virtude da proposta do governo e da reação de um Congresso que está, enfim, vinculado com os interesses aí hegemônicos da economia e do mercado financeiro. Mas o problema, ele tem assim um marco, ele está mais vinculado a um padrão global com características nacionais do Brasil que ampliam e pioram o problema, né? O Brasil é um país caracterizado por uma concentração de renda quase que inigualável em outras partes do mundo. Mas a questão da concentração de renda em geral, ela é uma tendência de mundo que está colocando as próprias lógicas do capitalismo em risco, né? Então é impressionante você avaliar qual é a carga tributária, por exemplo, que se aplica no Brasil sobre a cidadania, e principalmente sobre as grandes fortunas, e averiguar que existe queixa, que existe reclamação, porque o país é praticamente um paraíso fiscal comparado a outros países, né? Eu falo aqui da Espanha, e a carga tributária aqui, como em toda a Europa, ela é muito maior, né? E o que se diz então, pois bem, ali o dinheiro retorna para os benefícios da cidadania, etc. e tal. Bom, a gente precisa ter esses canais para o dinheiro ser redistribuído. E aí a questão da corrupção, a questão dos caminhos eventuais do dinheiro, ele serve somente para apoiar, né, os interesses dessa minoria hegemônica, que já faz uso, né, de outros artifícios, né, a questão mesmo de transformar os sujeitos em empresários, enfim, são debates já eu acho que já bastante comuns, mas isso é importante porque faz com que a população acabe adotando a postura do grande empresário, daquele cara que, enfim, é dono de grandes porções de terras, etc, etc. Então, eu diria isso, é uma questão global, né, mas que no Brasil toma um contorno mais dramático, né, porque é um país que não teve reforma agrária, é um país que tem essa herança da escravidão, e aí a gente fica à mercê de uma elite muito mais consolidada, e que, enfim, tem mais possibilidades de interferir na opinião pública e interferir mesmo na governança, na governabilidade do país, a partir de todo o lobby que está construído no Congresso. E do ponto de vista, até aproveitando, né, que tu és um sociólogo também, do ponto de vista da sociologia, estas manifestações, né, esta mobilização, isso pode gerar aí uma consciência coletiva maior, porque nós estamos vendo aí hoje um embate entre o governo, o Congresso, né, que parece estar trabalhando para inviabilizar, né, os projetos do Executivo hoje aqui no Brasil, né? Bom, é muito interessante você trazer isso, Antônio, essa palavra consciência, né, e trazê-la para o campo da sociologia, porque isso automaticamente obriga a discussão sobre a velha consciência de classe, né, a velha consciência de classe tratada pelo marxismo, né, e é um debate, ou seja, é um debate muito válido hoje, porque assim como a gente está num período de transição de mundo, né, todas essas noções, todos esses conceitos que a gente construiu, né, durante a modernidade, eles também precisam ser reavaliados, né? Quando a gente pensa na consciência de classes, a gente está pensando na luta de classes do marxismo, né? E o que era a luta de classes do marxismo? Você tem uma burguesia que é proprietária, né, dos capitais, ela é proprietária dos meios de produção, e você tem o proletário que empresta a força de trabalho, né? Então, ao mesmo tempo que existe uma tensão entre o proletário e a burguesia, eles, de alguma maneira, eles são sócios dentro desse momento capitalista, né?
O que a gente tem visto nas últimas décadas é realmente a transformação da ideia de trabalho mesmo, né? A gente já não tem mais essa massa populacional cujo trabalho interessa as forças de produção desse modelo capitalista, né? O que a gente vê hoje em dia já é um capitalismo de plataformas e já é um tipo de apropriação que vai além do trabalho, né? É a apropriação da atenção, a apropriação do consumo, né? Mas enquanto a população ainda tem algum capital para oferecer, né? No momento que ela não tiver mais nada para oferecer, ela vai ser completamente marginalizada e vai começar a viver um processo de apartheid muito mais amplo do que aquele que a gente já conhece hoje em dia. Então, a questão da consciência de classe, ela já não é mais uma consciência herdada daquele marxismo, né? Ela já precisa ser uma consciência afim às nossas realidades de mundo, né? Que são realidades de mundo que, enfim, não estão aí dadas ao conhecimento claro e explícito. A gente teve últimas décadas muito marcadas pelas pautas identitárias, essas pautas também já se esgotaram, né? E o que a gente está sendo, na verdade, forçado a encontrar é uma lógica comum de transformação. É uma lógica comum de transformação que seja uma lógica mesmo que vá contra certas ideias e certas noções da modernidade, né? Essa ideia do homem dominar a natureza, do homem criar e dominar tecnologias e todo esse sistema de relações de força, relações de poder, dominação, né? Que se replicavam dentro da sociedade e também dentro das relações de forças no mundo. Isso tudo precisa ser revisitado e reavaliado, né? O cidadão hoje, ele já não tem mais uma mão de obra que interesse ao capitalismo, né? Ele precisa, na realidade, se esforçar para mudar a lógica de mundo, né? Senão a gente cai naquilo que o Eduardo Vieira de Castro falou muito bem. Ele diz que o Brasil é uma fábrica de pobreza, né? E ele fala isso desde a visão dele de antropólogo, né? Porque você destitui os estilos de vida das pessoas que estão muito mais conectados com, enfim, com comunidades, com a natureza, com os lugares, né? E você traz essas pessoas para participarem de uma vida onde só vale esse jogo do mercado. E nesse jogo do mercado não tem lugar para todo mundo, cada vez tem lugar para menos gente. Então a gente precisa realmente mudar essa lógica de mercado e mostrar para as pessoas que elas não precisam oferecer a força de trabalho delas, elas não precisam oferecer o patrimônio delas para deixar as plataformas digitais mais ricas, seja oferecendo serviço no Uber, no Airbnb, nos pedidos de comida delivery. Elas precisam entender que é o lugar delas no mundo que está em jogo. Essa é a questão, é encontrar uma lógica comum para uma transformação de mundo que vá mais além dessas lógicas de mercado. Isso pode ser o início de um processo novo que a gente vai acompanhar a partir de agora e como aproveitar, né, esse capital que está sendo conquistado aí, né, também com apoio das redes sociais. Essa é uma trincheira que não pode ser negligenciada, principalmente num ano que já está, enfim, às portas das eleições de 2026. E realmente, pode que não sejam 99%, mas não importa. O mote é esse, o mote é que existe realmente uma fração muito pequena da sociedade que é privilegiada, né, por toda uma construção histórica, mas por toda uma realidade, e a gente precisa desmontar todo esse discurso que consegue contaminar uma parte importante da classe média ou das classes menos privilegiadas que acabam defendendo os interesses que não são os interesses que eles que vão beneficiá-los a eles mesmos. Então, eu acho que essa é uma trincheira válida e ela precisa ser lutada. Foi um prazer ouvi-lo, Rafael Heiber. Um bom final de semana para ti aí em Madrid e a gente volta a conversar aí no próximo momento. Muito obrigado, Antônio, e um abraço a toda a audiência da Rádio Guaíba. Um abraço.
Está muito bem, então, Rafael Reiber, professor da Universidade Carlos III de Madrid, doutor em Sociologia e vice-presidente do Laboratório de Ideias Common Action Forum. Seguimos com o nosso programa. Ricos contra pobres, Trump contra Lula, o ringue digital e a disputa vai terminar por pontos ou por nocaute? Esta é a nossa manchete para o comentário da jornalista Sandra Bittencourt. Vamos então para o momento de reflexão do programa. Sandra. Olá, Zamansky, queridos ouvintes. Estamos testemunhando uma disputa pesada e talvez determinante nas redes sociais. A ofensiva contra o Congresso, promovida por grupos de esquerda, atingiu números inéditos durante o terceiro governo Lula. Desde a última semana de junho, a campanha BBB já soma 5 milhões de postagens no X, no Instagram e no Facebook. A sigla BBB é sobre a taxação de bancos, bilionários e bets. O levantamento da empresa Nexus mostra a viralização dos vídeos feitos com inteligência artificial para alavancar as críticas ao Congresso. Isso depois que os partidos de direita, também chamados de Centrão, aplicaram uma derrota ao governo na tentativa de elevar o IOF e ajustar taxação para bilionários e empresas de apostas. A estratégia da hashtag Ricos Paguem a Conta pegou, de tal modo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, líderes dos partidos de direita e extrema-direita protestaram e pediram moderação. Entre os termos levantados, o mais citado foi Congresso da Mamata, seguido de Agora é a Vez do Povo, ambos com mais de 1,5 milhão de citações no X. Houve alerta de risco democrático ao denunciar o Congresso e acusações de que a esquerda estaria dividindo o país entre ricos e pobres. Ocorre que essa é uma divisão antiga, a tal ponto que podemos dizer sempre foi assim, ou até pior. Hoje, a renda dos 10% mais ricos é 13 vezes maior que dos 40% mais pobres. Apesar da diferença, essa é a menor desigualdade registrada desde 2012, ou seja, em 2024 houve um maior aumento real, descontando a inflação do período, daqueles que recebem menos. Mesmo assim, a diferença é brutal. E não é de surpreender que a campanha tenha tido eco na opinião da sociedade. Conteúdos como esse alcançaram 2 milhões de usuários únicos até o fim da tarde da segunda-feira, dia 7, e reiteraram a soberania do Brasil. E na opinião de vocês, o que é mais perigoso para a nossa democracia? A denúncia da desigualdade de uma parcela do Congresso que vota contra os interesses da maioria da população? Ou a interferência do presidente de uma potência autoritária que nos ameaça? Declarações como a de Donald Trump reverberam no cenário político e reforçam a tese de perseguição do judiciário contra o ex-presidente, julgado pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Esse embate pode dificultar ainda mais os acordos internacionais entre Estados Unidos e Brasil. Vamos acompanhar os próximos lances, com serenidade e espírito crítico, e olhando para alguns números, como o que falei no início. 1% mais ricos ganham 36 vezes mais do que os 40% mais pobres. Um bom final de semana. No espaço do especialista em relações internacionais, Ricardo Leens, temos hoje uma análise ampliada sobre o anúncio de tarifas extras para países que apoiam os BRICS. Professor Ricardo Leens. Após o encerramento da última cúpula dos BRICS, realizada esse ano na cidade do Rio de Janeiro, Donald Trump anunciou, por meio de sua porta-voz, a aplicação de tarifas especiais de 10% para todos os países que apoiarem os BRICS e as suas medidas. Na visão de Donald Trump, os BRICS são um grupo multilateral que tem como objetivo acabar com a hegemonia dos Estados Unidos e, em especial, a hegemonia do dólar estadunidense nas relações econômicas internacionais. De fato, os BRICS são uma articulação política que tem como objetivo promover alterações substantivas na ordem financeira global e, sim, a derrocada do dólar como a única moeda
para as transações financeiras e comerciais é um objetivo declarado do grupo. Entretanto, a ideia de sancionar países que optarem por trilhar esses caminhos pode sair pela culatra na medida em que demonstra aos demais países do mundo que a hegemonia do dólar é realmente um instrumento de dominação dos Estados Unidos nas relações internacionais e que a sua superação poderia ser de interesse de todos os países do mundo. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais. Para mais informações, acesse o canal O Mundo ao Seu Alcance no YouTube. Agora temos o comentário da jornalista Tamara Costa Pereira dentro do Minuto do Turismo. A Tamara traz para nós uma excelente dica de viagem para Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde está acontecendo a FENAQIV. É isso, Tamara, boa noite. Boa noite, Zamansky, boa noite, ouvintes da Rádio Guaíba. A Serra Gaúcha está em festa. A FENAQIV 2025 já começou em Farroupilha, no Parque Cinquentenário, e segue até o dia 20 de julho. Esta promete ser a maior edição da história, celebrando a força da agricultura local e tendo como protagonista o kiwi, fruta símbolo do município. Desde 1991, a FENAQIV é mais do que uma festa. É um verdadeiro tributo à colheita, à tradição, ao desenvolvimento regional. Farroupilha é reconhecida como a maior produtora de kiwi do Brasil, e essa conquista é celebrada com uma programação intensa e diversificada. De quinta a domingo, o público pode aproveitar uma feira multissetorial com mais de 120 expositores, gastronomia típica italiana, shows nacionais e regionais, espaço para negócios e, claro, degustação de kiwi. A festa ainda oferece eventos paralelos, como o Seminário Nacional de Kiwizeiro, encontro de carros antigos e uma rodada de negócios. Muitos restaurantes da cidade estão preparados para receber bem as crianças, com cardápios especiais para os pequenos. O turismo é a arte de descobrir o mundo e a si mesmo. Um bom fim de semana a todos e até o próximo encontro aqui na Rádio Guaíba. Uma decisão do STF avança num ambiente mais democrático e seguro nas redes. Mais detalhes na matéria do jornalista Eduardo Leães. O STF decidiu por 8 votos a 3 que o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilidade das plataformas digitais pela remoção de conteúdos, foi declarado parcialmente inconstitucional. De acordo com a decisão, as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais, mesmo sem ordem judicial prévia, em casos de conteúdos que promovam ódio, racismo, homofobia, pedofilia e incitação à violência e ao golpe de Estado. A secretária adjunta de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Nina Santos, nos avalia essa decisão. Então, a decisão do STF me parece que avança em muitos sentidos para tornar o ambiente comunicacional brasileiro mais saudável, mais democrático e mais seguro para as cidadãs e para os cidadãos, né? É uma decisão que representa uma certa mudança de paradigma no sentido de entender que as plataformas digitais não são apenas intermediários neutros e que, portanto, a gente precisa ter mecanismos para lidar com esses novos atores do ambiente comunicacional que são hoje essenciais na definição de qual tipo de informação chega até as pessoas. E eu acho que tem um outro elemento que é muito importante dessa decisão, que é o fato de que hoje a gente vive uma epidemia de golpes e fraudes nos ambientes digitais e a falta de regras e possibilidades de regulação acaba fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais susceptíveis nesses ambientes, né? Dados de segurança pública de 2024. Então, os próximos passos estão anunciados na própria decisão, inclusive, né? A decisão em si, ela já chama, já pede uma ação legislativa
Essa decisão do STF coloca o Brasil em linha com os países envolvidos? Sem dúvida nenhuma, a decisão do STF, ela segue marcos internacionais que vêm sendo construídos, desde os marcos construídos pela Lei de Serviços Digitais e pela Lei de Mercados Digitais, que foram aprovadas no âmbito da União Europeia, até marcos como a defesa da integridade da informação, que têm sido discutidos na ONU, na Unesco, na OCDE, na própria cúpula dos BRICS, que tem uma declaração aprovada no âmbito dos países membros dos BRICS. A discussão sobre inteligência artificial e integridade da informação consta na declaração dos presidentes, portanto, me parece que estamos avançando para continuar na vanguarda do ambiente digital, vanguarda essa que foi construída lá atrás, quando o Brasil aprovou o Marco Civil da Internet, que é um documento extremamente importante, que continua válido em muitos dos seus pontos, mas essa atualização feita pelo Supremo nos coloca novamente à frente na discussão sobre as novas tecnologias e a possibilidade de oferecer informação de qualidade para as pessoas. Para o programa Pauta da Semana, Eduardo Eliães. A Empregada. Este é o título do livro aberto da semana. Hoje a colega Cris Forte visita as páginas de um livro de suspense, inteligente e eletrizante, que provoca reflexões sobre poder, abuso e sobrevivência. É isso, Cris. Boa noite. Olá, muito boa noite, Zamansky, guaibeiras e guaibeiros que nos honram com sua companhia. Livro aberto da semana visita as páginas da obra A Empregada, um thriller psicológico, envolvente e repleto de reviravoltas, escrito pela médica e autora best-seller Freida McFadden. Lançado originalmente em inglês como The Housemaid, o livro conquistou leitores no mundo inteiro por sua narrativa ágil, personagens ambíguos e atmosfera de constante tensão. A história gira em torno de Millie Calloway, uma jovem em situação desesperadora que aceita um trabalho como empregada doméstica na luxuosa casa dos Winchester, uma família rica e aparentemente perfeita. A função parece simples: limpar, cozinhar e cuidar da filha pequena do casal. No entanto, logo Millie percebe que algo está errado. Aliás, muito errado. Nina, a patroa, demonstra comportamentos erráticos, mentiras e manipulações. Andrei, o marido encantador, tem atitudes suspeitas e contraditórias. E a casa, aos poucos, revela seus segredos sombrios. Isolada, sem recursos e com um passado que tenta esconder, Millie precisa encontrar uma saída antes que seja tarde demais. É interessante como o livro aborda os temas manipulação psicológica, violência doméstica, desigualdade social, segredos familiares e o poder feminino. McFadden também lança luz sobre as aparências enganosas das famílias perfeitas e a fragilidade das relações humanas. Com capítulos curtos e uma escrita direta, a autora prende a atenção do leitor do começo ao fim da obra. A narrativa em primeira pessoa nos coloca dentro da mente de Millie, o que intensifica a tensão e a sensação de claustrofobia dentro da casa. Há reviravoltas bem construídas e um ritmo acelerado, ideal para quem gosta de leituras viciantes. A Empregada é um suspense inteligente e eletrizante que provoca reflexões sobre poder, abuso e sobrevivência, enquanto entretém com uma trama que surpreende até a última página. Como sempre digo, dedicar um tempo à leitura pode significar um salto quântico aos nossos projetos de vida. Excelente leitura e excelente final de semana, priorizando seus sonhos. Toda semana nós temos as pautas do mundo que repercutem nas nossas vidas e as pautas da semana que fazem a nossa conexão com o mundo.
Estamos encerrando o programa de hoje, que teve nos trabalhos técnicos Luciano Vargas e na mesa de áudio Daniel Zucco. Uma boa noite, um excelente final de semana a todos os ouvintes da nossa Rádio Guaíba. A gente se encontra na semana que vem. Até lá! Você ouviu a Pauta da Semana.